O Ministério FQ adverte. Dublamos para você o incrível documentário do físico David Lapointe, chamado Campos Primários, que será postado por partes. E avisamos desde já que a compreensão desse cientista a respeito do modelo da Terra e do Universo não é a mesma da palavra de Deus. Porém, a chave de sua descoberta só foi possível devido à aplicação exata do modelo da abóbada celeste ou do firmamento, como descrito em Gênesis, que é inclusive usado como base científica para experimentos atuais do CERN. Veja isso nas palavras do próprio físico. Agora, revendo um vídeo do CERN, eu reparei algo um tanto bizarro, e não estava nos dados das colisões. Estava na forma do edifício mais conhecido do CERN, o Globo da Ciência e Inovação em Gênova, Suíça. Não é apenas em forma de cuia, mas o desenho do edifício também tem um buraco no topo do domo exatamente como minha teoria o chamaria. Então eu fiz um modelo magnético em escala do domo do CERN. Coloquei um par deles na minha câmara de vácuo e liguei. Não apenas essas cuias do CERN formaram uma forma esférica no centro da reação, mas também formaram um disco de plasma ao redor do núcleo, bem como uma injeção projeta-se ao longo dos eixos. Depois de fazer os experimentos por alguns dias com as cuias do CERN, elas foram removidas da câmara de vácuo e fotografadas, revelando os padrões que você vê aqui. Aqui uma observação. Repare que os elementos acima da cuia, ou da abóbada, são muito similares com o que o profeta Ezequiel também identifica circundando o trono de Deus acima da abóbada celeste. Veja isso na Bíblia. E sobre a abóbada, acima de suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, cuja aparência era de safira. E sobre este trono estava sentado alguém que parecia um homem. O aspecto do brilho do trono ao seu redor era como o aspecto do arco nas nuvens em dia de chuva. Essa era a aparência da glória do Senhor. Então, uma vez percebido que o padrão-chave exato para essa teoria foi encontrado no domo do CERN, também foi descoberto que o CERN não era o único lugar com o padrão necessário. O padrão estava lá por séculos, no Panteão em Roma, que foi chamado de Cofre dos Céus. Então, a forma necessária foi encontrada também na Basílica de São Pedro. Então, um dos meus favoritos foi encontrado na Catedral de São Paulo, em Medina, Malta. Repare os anjos circulando a abertura no topo do domo, e compare aquilo com o anel brilhante que é encontrado dentro dos emissores de campo magnético em forma de cuia na câmara de vácuo. Por que esses anjos estão em chama exatamente onde deveriam estar? Muito mais sobre esse domo e os outros mais tarde nessa série serão revelados. Então parece que as pessoas sempre querem um sinal de Deus de que nós não estamos a sós. Às vezes Deus nos dá um sinal se nós prestarmos atenção. O documentário é técnico, porém extraordinário. E para sua melhor compreensão, te convidamos a assistir a nossa série Terra Bíblica, para que juntamente com esse estudo científico sensacional, você possa entender que vivemos em um reino majestoso arquitetado pelo Rei dos Reis, que é puramente energia, frequência e vibração. E como falamos no início, o cientista, apesar de se pautar, até mesmo sem saber, no modelo bíblico hebraico do real formato da Terra, utilizará imagens do modelo da ciência convencional, que luta a todo custo para esconder de nós a verdade. Então, parafraseando o apóstolo Paulo, examinai tudo e retende o que é bom. Atente principalmente para a explicação da onda energética chamada plasma, pois falaremos muito dessa energia vital da criação em nossa série Terra Bíblica, reforçando que esta é uma reprodução em microescala do macromodelo eletromagnético real da Terra. Dito isto, vamos ao vídeo. No princípio, Deus fez o céu e a terra. A terra, porém, não era visível e estava vazia. Havia trevas sobre o abismo, e o Espírito de Deus foi trazido sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz.
Apesar de sabermos muito agora sobre a luz, ainda há alguns mistérios como ela é verdadeiramente estruturada. Nesta parte de campos primários, nós revelaremos a verdadeira estrutura da luz e, portanto, decifraremos alguns mistérios que deixaram as mentes mais brilhantes do mundo perplexas por séculos. Será mostrado o que está realmente por trás da natureza dupla da luz. Será revelado por que a luz tem ambas as propriedades de partícula e de onda, em outras palavras. Será mostrado por que pode ser provado que a luz consiste de unidades discretas, conhecidas como fótons, e mesmo assim ter propriedades de onda ao mesmo tempo. Então, veremos que essa mesma estrutura aplica-se a todas as radiações eletromagnéticas, bem como toda a matéria. Essa explicação também conciliará o famoso experimento da fenda dupla de modo de qualquer um possa compreender, uma vez que o experimento da fenda dupla está no centro da mecânica quântica. Isso tem profundas implicações para o futuro da computação quântica, bem como de muitas outras tecnologias futuras que serão construídas sobre este conhecimento. Algumas dessas tecnologias futuras já estão aqui, mas isso não será revelado até a parte 7 da série Campos Primários. Nessa parte de campos primários, vamos dissecar a difração da borda, difração de fenda simples, difração de fenda dupla e muitos outros aspectos da luz, bem como de todas as radiações eletromagnéticas. O interessante é que a explicação para tudo isso é muito simples e, como você pode ter adivinhado, é baseado na estrutura do campo primário. Então, vamos começar a revelar nosso pequeno mistério. Nessa maravilhosa demonstração do experimento de fenda dupla, vemos um laser vermelho, um laser amarelo e um laser verde, sendo usados para mostrar como os comprimentos de ondas diferentes ou cores de luz respondem quando passam através de fendas duplas idênticas. Esse experimento mostra claramente a natureza de onda da luz, e mesmo assim sabemos por outros experimentos que a luz é feita de unidades discretas, ou quanta de luz, que chamamos fótons. Repare como os padrões das 3 cores diferentes variam. Isso é uma pista importante. Então, com a difração de borda simples, nós vemos padrões muito intrigantes ao redor da gilete. Essa é outra pista muito importante. Nós também temos pistas importantes reveladas no espectro contínuo da luz, que é mostrada neste experimento de fenda simples. Experimentos que foram feitos com elétrons também nos deixaram com algumas pistas importantes que nos ajudarão a resolver este mistério. Essa tabela mostra a frequência, comprimento de onda e os níveis de energia da radiação eletromagnética. Isso também é outra pista. Esse é o diagrama do campo elétrico e do campo magnético de todas as radiações eletromagnéticas. Mais uma pista para usarmos. Aqui temos a estrutura de uma unidade ou quanta de radiação eletromagnética. O campo vermelho é de polaridade norte e o campo azul é de polaridade oposta. Então, vemos como essa estrutura se encaixaria no nosso diagrama de radiação eletromagnética. O tamanho dos campos é determinado pelo comprimento de onda da radiação eletromagnética. Portanto, o tamanho do campo é igual a um ciclo do comprimento de onda, com o ponto zero centralizado no núcleo desse campo, ou fóton no caso da luz. Agora, vamos olhar o fluxo interno desse único fóton. Novamente, isso se aplica a todas as radiações eletromagnéticas. A esfera verde representa o fóton. Aqui nós temos o fluxo da energia interna dentro dos campos do fóton, bem como muitas outras vistas do fóton e seus campos. A imagem no canto acima, à direita, mostra como isso está relacionado às nossas experiências na câmara de vácuo. Agora, ao redor do centro do fóton, nós temos os emissores de campo magnético em forma de cuia, que foram mostrados na parte 2 de campos primários. Então, quando nós ampliamos o centro do nosso fóton, nós vemos o anel de virada e o anel de estrangulamento. Então repare que o fluxo de entrada de partículas não é só de partículas. Cada partícula fluindo dentro dos campos do fóton também tem essa mesma estrutura com os mesmos campos magnéticos em forma de cuia. Então essas partículas fluindo não são realmente partículas, elas são na verdade concentrações de energia. Essas concentrações de energia que fluem também têm essa mesma estrutura de fluxo interno como o fóton em si também tem. O fóton é na verdade uma concentração de energia feita de muitas concentrações de energia fluindo, que são feitas de muitas concentrações de energia fluindo.
não se conhece quantos níveis abaixo esse padrão repetido segue. Então esse círculo verde nessa imagem representa a concentração de energia que chamamos de fóton. Mas como você pode ver, há muito mais no fóton do que apenas a energia concentrada no centro dos campos do fóton. O tamanho exato do fóton em relação aos campos e onde ele está exatamente em relação aos anéis de virada ainda precisam ser determinados. Essa imagem serve só para lhe dar uma ideia do sistema geral de um fóton e não pretende ser um modelo em escala real. Na realidade, o fóton é muito menor em relação a esses campos do que mostramos aqui, mas essa proporção é melhor para mostrarmos o funcionamento interno em um único fóton. Quando as concentrações de energia que chegam atingem o anel de virada, elas ficam presas dentro do círculo verde ou fóton. Mas como você pode ver, alguma dessa energia presa escapa pelo equador do fóton e é reciclada de volta ao anel de virada. Esse é o mesmo padrão que nós vemos nos experimentos na câmara de vácuo. Agora vamos pegar nosso único fóton e seus campos e colocá-lo numa fileira simples com outros fótons. Lembre que os campos verdadeiros que aqui são mostrados em vermelho e azul na verdade são invisíveis. As esferas verdes são os fótons. Os campos vermelhos representam a polaridade magnética norte e o azul representam a polaridade magnética sul. E portanto eles são naturalmente atraídos entre si e o espaço entre os fótons é mantido por essa estrutura de campos. Os fótons vão simplesmente nos atravessar, mas os campos dos fótons vão nos atingir. No mundo real, isso claro que faria os fótons girarem um pouco por causa do arrasto dos campos do lado onde os campos nos atingem. Fótons podem ser girados por uma obstrução no caminho dos seus campos, mesmo que o obstáculo não tenha contato com o fóton propriamente dito. Assim é que a luz pode ser curvada ao redor de um objeto. Lembre também que a estrutura de cada fóton tem o fluxo mostrado no canto inferior esquerdo. Novamente nós vemos o diagrama da radiação eletromagnética, e você pode ver claramente agora como esse diagrama está de acordo com a estrutura dos nossos fótons e campos. Então a bola de plasma confinada na câmara de vácuo tem a mesma estrutura básica de um fóton. Agora vamos pegar o nosso fóton branco e dividi-lo, para termos 6 comprimentos de onda diferentes ou cores de fótons. Os fótons agora são mostrados com seus tamanhos relativos e taxas de giro. Essa animação é apenas uma aproximação para lhe dar um conceito básico e não pretende ser um modelo em escala precisa. O importante é notar que quanto menor o fóton, maior é a taxa de giro. Isso se aplica a todas as radiações eletromagnéticas. O fóton violeta tem um comprimento de onda mais curto do que o fóton vermelho e também tem uma taxa de giro maior. O fóton violeta também tem maior nível de energia do que o fóton vermelho. Portanto, quanto mais curto o comprimento de onda, maior é a taxa de giro, maior é o nível de energia e menor é o fóton. Isso, logicamente, se aplica a todas as radiações eletromagnéticas. Então, claro que o comprimento de onda está relacionado ao tamanho do campo e o tamanho do campo está relacionado com o tamanho do fóton. Façamos uma breve revisão da estrutura de fluxo interno de um único fóton antes de seguir adiante. Essa estrutura de fluxo é igual para todas as radiações eletromagnéticas. Uma vez mais, nós vemos que o comprimento de onda está relacionado com o tamanho do campo. Aqui temos linhas de campos de fótons com as formas de ondas correspondentes. Assim, você pode ver agora que a forma de onda claramente representa o tamanho dos campos ao redor de um fóton de radiação eletromagnética. Agora, os campos são mostrados como campos de polaridade vermelha e azul. Essa imagem representa o que acontece aos campos quando uma fileira de fótons passa através do vidro. Repare que os campos são comprimidos quando passam através do vidro. Lembre que os campos na verdade são invisíveis. Agora temos uma fileira de fótons que nós vamos observar enquanto ela atravessa através do vidro.
Vamos ligar o indicador de velocidade da luz a um dos fótons para acompanhar a sua velocidade. Observe como o fóton desacelera ao encontrar o vidro. Então, o fóton acelera novamente a plena velocidade da luz quando sai do vidro. E os outros fótons da fila também aceleram de volta a plena velocidade da luz ao saírem do vidro e restabelecem seu espaçamento normal. Agora teremos uma corrida entre duas filas de fótons. Apenas uma fila passará através do vidro. Repare como os campos na fileira de baixo são comprimidos quando se encontram com o vidro. Então, saem do vidro, os campos comprimidos inflam e empurram os fótons para longe do vidro, portanto reacelerando-os de volta à plena velocidade da luz. Vamos fazer outra corrida entre fileiras de fótons. Uma vez mais, nós vemos como campos comprimidos inflam quando saem do vidro, portanto reacelerando os fótons à plena velocidade da luz. Esse rebate do campo comprimido é o que é responsável pelo movimento da fibra óptica no vídeo do canto superior esquerdo. Assim, quando os fótons e seus campos passam através de uma fibra óptica, eles se comprimem como uma mola. Então, quando essa mola de fótons e campo sai da fibra óptica, ela descomprime e empurra a fibra óptica, fazendo-a chicotear um pouquinho. Então, como você pode ver, a luz na verdade empurra o vidro quando sai. Mesmo os fótons de luz que atingem nossa retina a partir deste vídeo estão empurrando a tela quando saem dela, devido ao efeito de descompressão dos campos de fótons. Então, novamente, o tamanho dos campos de um fóton são determinados pelo comprimento de onda do fóton. Aqui nós vemos as formas de ondas típicas que são usadas para representar a luz visível e outras formas de radiação eletromagnética, mas na realidade essas formas de onda não existem. As formas de onda são úteis para discutir a radiação eletromagnética, mas a luz e outras radiações eletromagnéticas não se movem em um padrão de onda. Em outras palavras, a luz não vai para cima e para baixo, ou serpenteiam. Novamente, vemos que um comprimento de onda é igual ao tamanho dos campos. Nessa imagem, a fileira de fótons de cima é mostrada ampliada para que você veja a taxa de giro e o tamanho relativo mais claramente. Também mostrei intencionalmente os fótons de cima sem um formato esférico sólido para enfatizar que fótons são, na verdade, concentrações de energia exatamente como a bola de plasma na câmara de vácuo. Agora veremos por que a luz de diferentes comprimentos de onda tem ângulos de refração diferentes. Ou, em outras palavras, por que conseguimos um espectro de cores quando incidimos luz branca através de um prisma de vidro. Nessa animação, o tempo está temporariamente congelado, e isso parou o movimento dos fótons para que possamos examinar melhor a dinâmica da interação entre vidro e fótons. Quando a fileira de campos de fótons entra no prisma de vidro, nós vemos que cores diferentes reflatam, ou se curvam em ângulos diferentes. Então vemos que quando saem do prisma de vidro, os campos de fótons também refratam em ângulos diferentes, de acordo com o comprimento de onda ou cor da luz. Claramente a luz refrata na superfície de prisma do vidro, e os campos dos fótons destacados em branco são os que nós queremos focar. Agora vamos observar enquanto dois fótons e seus campos viajam através do prisma de vidro. Podemos ver claramente que os campos do fóton violeta refratam mais quando cruzam a superfície do prisma de vidro do que os campos do fóton vermelho. Então, quando os campos de fóton saem do vidro, nós também vemos que novamente os campos de fóton violeta refratam mais agudamente que os campos do fóton vermelho.
Desta vez vamos ampliar a imagem para observar quando os campos de fótons entram no prisma de vidro. Você pode ver claramente que o fóton violeta refrata mais agudamente que os campos do fóton vermelho, devido ao tamanho menor dos campos. Portanto, quanto menor os campos, mais agudamente eles refratam. Uma vez que o tamanho dos campos está relacionado com o comprimento de onda, isso está de acordo com o que nós realmente observamos, quando a luz é refratada por um prisma de vidro no mundo real. Vamos observar exatamente quando os campos do fóton vermelho entram no prisma de vidro. Repare como o limite frontal dos campos de fóton atinge o vidro primeiro, o que então gira o fóton e seus campos. Então, à medida que entram no vidro, os campos são comprimidos, como vimos nas corridas de fótons que fizemos um pouco antes. Agora, enquanto os campos saem do vidro, eles descomprimem. Uma vez que uma margem dos campos do fóton sai primeiro do vidro, ela incha primeiro e, portanto, empurra aquele lado do fóton girando-o com seus campos. Novamente vemos os fótons violeta e vermelho passando pelo prisma de vidro. Então agora você sabe verdadeiramente por que a luz refrata quando passamos por um vidro ou outros materiais transparentes. É uma física simples, uma vez que você conheça como os fótons de luz são estruturados. Novamente vemos que os campos ao redor de um fóton são de polaridade oposta. Aqui temos algumas fileiras de fótons alinhadas com suas formas de onda correspondente. Agora vamos sobrepor as fileiras de fótons. Quando formas de onda se alinham umas com as outras, dizemos que elas estão em fase. Quando as formas de onda não estão alinhadas, dizemos que elas estão fora de fase. Quando os campos dos fótons se sobrepõem em fase, os campos de polaridade vermelha se alinham e os campos de polaridade azul se alinham. Isso resulta no aumento de energia e os fótons brilham mais intensamente. Isso é chamado de interferência construtiva. Quando os campos de fótons se alinham fora de fase, os campos de polaridade oposta se alinham e o fluxo de energia do campo vermelho anula o fluxo de energia do azul. Isso resulta em nenhuma energia indo para os fótons sobrepostos e, portanto, eles não emitem luz. Em outras palavras, ambos os fótons se anulam quando se alinham fora de fase. Isso é chamado de interferência destrutiva. Como os campos de fóton continuam a se mover, nós vemos as interferências construtivas e destrutivas. Por isso é que a luz ou desaparece ou se torna mais brilhante em experimentos de interferência de laser. Você pode ver que essa não é uma situação de liga e desliga. Quanto mais os campos sobrepostos se alinham em fase, mais brilhante será o fóton. E quanto mais os campos se alinham totalmente fora de fase, mais o fóton escurece. Por isso é que não há cortes bruscos nos padrões de interferência. Há uma transição gradual entre claro e escuro nos padrões de interferência do laser devido a esse efeito. Agora temos dois conjuntos planos de campos de fótons. Repare que o conjunto de campo de fótons à direita pode girar. Na realidade, os campos sobrepostos resultariam em nenhuma luz, mas as limitações do software de animação que eu usei não permitem que eu alcance o efeito desejado aqui. Mas você pegou a ideia. Agora observe o que acontece quando nós giramos um dos conjuntos de campos de fóton.